uma boa tarde, boa noite, para quem é de boa noite. Eu sou a professora Gabriele, sou professora de literatura aqui do Desafio, desde 2019, lá quando a gente podia, né, se encontrar presencialmente, o que eu queria estar fazendo hoje, né, podendo ver o rostinho de vocês, que é muito prazeroso a gente encontrar, né, nossos alunos e ver rosto, ver gente. Eu acho que isso está fazendo muita falta nos dias de hoje, né, o contato físico, o contato visual, de estar entre pessoas e amigos, e a sala de aula é uma coisa muito gostosa de viver, né, mas que bom que a gente tem esse espaço aqui, é uma resistência, né, um espaço de resistência com a educação. Então, eu espero de coração que vocês aproveitem muito o que o desafio proporciona para vocês e para a sociedade, né? Que é a educação para todos. E é uma pauta muito importante e que a gente precisa valorizar. Então, aproveitem muito esse projeto, usem bastante os professores que estão à disposição, perguntem, mandem perguntas por e-mail, pelos grupos também, que a gente vai disponibilizar. Então, aproveitem o máximo e muito sucesso para vocês. Espero que esse ano seja proveitoso demais. Passo a palavra para o Valdenis se apresentar. Fazer a leitura da apresentação dele. Consegue ligar a tua câmera? Bom, então o Valdenis botou o seguinte pra gente. Oi, gente, tudo bem? Sou o Valdenis Trindade, vou ser professor de vocês, assim como a Gabriele. Espero que a gente possa aprender muito juntos e espero poder contribuir bastante para a formação e êxito de vocês, principalmente no Enem. Agradeço por tudo desde já e obrigada pela oportunidade. Então, essas foram as palavras do professor Valdenis, que infelizmente teve um problema técnico. Espero que a gente consiga resolver isso. Depois a gente faz uns testes para resolver, né? Queres falar mais alguma coisa? Então tá. Vou tocar a aulinha de hoje, tá bom? Desculpem aí o atraso, o problema, isso acontece, né? Plataforma é isso aí, aula online, dá esses problemas mesmo, é normal. Então vamos ao ponto, o ponto de hoje, estreando, né, as áreas das linguagens, entrando, terça-feira, terçou com a área das linguagens. Então vamos lá, começar suave para a aula de hoje, tá? Meu nome é Gabriele, vou repetir, né? E aqui, ó, tá o meu e-mail, caso vocês precisem mandar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, mandem e-mail que eu vou estar sempre disponível para responder vocês. Então, qualquer dúvida que ficar, mandem um e-mail, incomodem a prof, que não é incômodo nenhum, tá? Outra coisa, os materiais das aulas vão estar no Drive. Vocês já têm o link do Drive? Me contem. Não, sim. Então, o pessoal aí que tem pode disponibilizar o link, porque eu não estou com ele agora, mas posso conseguir depois. Ó, o pessoal desconhece. Então, a gente tem um link no Drive, uma pasta, desculpa, que a gente coloca todos os materiais das aulas, os slides, questões extras, dependendo, né, da área, vai botar aí nessa pasta os materiais que foram trabalhados, os slides, e materiais extras que a gente vai disponibilizando ao decorrer do ano, tá? Então, cada área tem uma pastinha. Obrigada, Tayane. Cada área tem uma pastinha nessa pasta do Drive, cada área tem uma pastinha para poder botar o seu material. Então, utilizem, né, essa plataforma, que é ótimo. E depois essa aula aqui também vai para o YouTube. Então, se precisar recapitular, é normal pedir acesso, sim, Camila. A gente tem que liberar, na verdade, a gente não, a coordenação do desafio tem que liberar para vocês. Daí tem que pedir para o pessoal da coordenação, mas acho que isso vão liberando aos poucos, cada um de vocês. Peçam acesso que o pessoal libera, tá? Então, vamos lá. O que eu trouxe para a gente... Eu vou mostrar, a gente vai ver
até o momento que tem de plano, né? Porque aqui, ó, o Paulinho falou que acredita que é só falar que é aluno do projeto. Isso aí, é só solicitar ali e se identificar dizendo que é aluno do desafio, tá? É bem tranquilo e usem bastante o Drive para pegar material, que é ótimo, tá bem? Então, vamos lá. Eu fiz um planinho aqui para mostrar para vocês o que a gente vai trabalhar. Como a gente ainda não tem a data do Enem, tá? A gente não tem certo até quando vão as aulas, mas já dá para dar uma imaginada do que a gente vai trabalhar nesses meses aí à frente, tá? Então, a aula de hoje vai ser sobre figuras de linguagem, tá bem? Depois vamos ter aula de funções de linguagem, e aí, isso aí, Paulinho, começa dia 17 pedido de isenção do Enem, então fiquem atentos para essas datas. Quem pode pedir isenção, se eu não me engano, é quem estudou em escola pública e renda baixa, algo assim, né? Lá para o final do ano a gente pode fazer um intensivo PAV. Se vocês, é que a gente precisa saber, né, quem é o nosso público. A grande maioria sempre é do Enem, então a gente foca bastante no Enem. Mas o conteúdo do Enem também acaba englobando o PAV, né? Então a gente engloba o PAV no conteúdo do Enem, mas pode lá no final do ano, antes do PAV, fazer um intensivão de PAV, de conteúdos do PAV. Aí a gente só precisa ver quem vai fazer o PAV aqui. Quem é que faz o PAV esse ano? Olha, um número grande de pessoas. Perfeito. Então a gente pode fazer, né? Vai ser bem proveitoso. Vai fazer mês que vem? Não sabia que ia ter PAV mês que vem? Pô, bastante gente aí fazendo o PAV, então, que legal. Então, vamos fazer uma preparação, vou ver as datas, vou fazer uma preparação para vocês, para a gente poder focar também no PAV, né? E façam o Enem também, que é importante, tá? Ó, a partir da terceira aula, a gente vai entrar nas escolas literárias. Vocês sabem o que são as escolas literárias? Então, as escolas literárias são os momentos da literatura conforme as épocas, né, e as respectivas características de cada escola, tá? Então, cada escola tem sua característica, sua forma de escrever, sua forma de se comportar, os temas também são coisas, cada escola tem um tema em comum, tem um momento, um contexto histórico, tá? Isso a gente vai ver mais aprofundado lá na aula 3, tá? Então, o que a gente vai ver nessas escolas? O quinhentismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, primeira, segunda e terceira geração, que tem 3 gerações românticas, bastante coisa para a gente ver. Depois do romantismo, temos o realismo, aí entramos no naturalismo, parnasianismo, simbolismo, tem várias escolas, olha só quanta escola para a gente ver, para a gente aprofundar e entender o que foi essas escolas, esses movimentos, tudo que aconteceu nessa época. A literatura também tem muito da história, né? A gente vê a literatura a partir da história que estava a partir do contexto histórico, né? Então, a partir da história daquele momento. Então, cada escola literária passa em um período de época, né? Então, tem esse recorte aí. E isso se dá pela teoria literária, tá? Então, vamos lá. A 13ª aula a gente vai ver pré-modernismo, daí a gente já vem para mais para atualidade, e as 3 fases, né, do modernismo a gente vai ver também, poesia contemporânea e mulheres na literatura, tá? Isso é o que a gente tem programado até agora, mas a gente vai ter, com certeza vamos ter mais aulas, porque o Enem não tem data certa, então até lá, com certeza vão surgir mais aulas para a gente trabalhar. Então, bora para a aula de hoje. Tá meio lento para carregar esses slides. E é figuras de linguagem a aula de hoje, então, pessoal. Vocês viram lá
a divulgação da aula de hoje, o meme que estava lá. Então, antes da gente entrar nas figuras, a gente precisa entender a diferença entre sentido denotativo e sentido conotativo. O que seria o sentido denotativo? É o sentido literal daquela coisa, daquela palavra. Então, o emprego daquela palavra no enunciado no sentido próprio dela, no sentido do que realmente é, tá? No sentido preciso, tá? A linguagem denotativa, ela é informativa, tá? E não traduz a emoção das coisas. Então, a linguagem denotativa é a linguagem mais fria, mas é o que é. Aquelas pessoas assim que falam, é X e nada mais, vão direto ao ponto, é a linguagem denotativa, tá? Então, sempre que é sentido literal denotativo. Onde a gente encontra, então, o sentido denotativo? Em regulamentos, em jornais, em manuais, em instruções, textos científicos, tá? E principalmente dicionários, que aparece o sentido do que realmente são as coisas, tá bem? Então, relacionem aí o denotativo com dicionário. É uma boa relação que vocês podem fazer para poder gravar isso aí. Já o sentido conotativo é o sentido figurado. E o sentido figurado das coisas depende do contexto em que está envolvido, né? Porque o sentido conotativo pode modificar o sentido literal, né? Vocês percebem aí que o sentido figurado pode mexer totalmente, mudar totalmente o significado daquilo que lá no dicionário está descrito. É isso, 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 tá? Então, o sentido conotativo tem essa função de ressignificar as palavras e expressões, podendo trazer uma profundidade maior, tá bem? Então, a conotação é utilizada na literatura, muito na literatura, tá? A linguagem poética, ela se aproveita aí do sentido conotativo, do sentido figurado, tá? E no cotidiano a gente usa, né, em várias situações, normalmente a gente abusa de situações do sentido figurado para coisas cotidianas e a gente nem percebe isso, mas agora a gente vai dar uma olhada. E letras de músicas, anúncios publicitários utilizam tanto isso, que é assim, eles utilizam bastante porque a arte precisa de algo mais profundo, né, para poder se expressar. Então, por que a gente está falando sobre sentido denotativo e conotativo? Porque as figuras de linguagem são especialmente sempre assim no sentido figurado, tá bem? Então, o que são as figuras de linguagem? Elas são recursos linguísticos que são usados a partir das palavras e expressões no sentido conotativo e figurado, tá? Então, as figuras de linguagem, elas exprimem um pensamento de modo original, criativo, exploram um sentido não literal das coisas e mais profundo, né? Não é só a questão objetiva. Para a gente poder se aprofundar, a gente usa as figuras de linguagem, tá bem? Então, tem vários tipos de figuras de linguagem. E tem figuras de linguagem que realçam a sonoridade das palavras, outras que vão realçar o sentido das palavras, tá? O som já falei, o som, o sentido, os pensamentos, as palavras, várias formas da gente usar essas figuras e entender o que elas são. Elas são divididas em 4 grupos, tá? Então, quais são esses 4 grupos? Figuras de palavras. Quais são as figuras de palavra? Metáfora, metonímia, comparação, catacrese, sinestesia e olha essa palavra, antonomasia. São palavras complicadas, mas que são tranquilas. Isso aqui é tranquilo, eu juro para vocês. Tá? Figuras de sintaxe. Elipse, zeugma, 2 vezes elipse. Olha a falta de atenção. Assindeto, polissindeto, anáfora, pleonasmo, anacoluto e hiperbato, tá bem? São uns nomes bem estranhos
que aparecem aí nas figuras de linguagem. Figuras de pensamento, então, ironia, que a gente conhece bastante. Quem é que não conhece ironia? Vocês não usam ironia aí no dia a dia de vocês? Sarcasmo, antítese, paradoxo, eufemismo, hipérbole, gradação, personificação e apóstrofe, tá? Vocês já viram isso na escola, em algum vestibular? Esse assunto é comum para vocês? Me digam. Figuras de som, então, aliteração, assonância, onomatopeia e, sim, é comum, ótimo, paronomasia última. Ó, a Giovana viu no primeiro ano. E é uma coisa que cai muito no Enem, não apenas no Enem, em outros vestibulares, tá? Acredito que no PAV também cai bastante. Cai em concurso também, isso é uma coisa bem comum de cair no português e também na literatura, né? Porque quando a gente entra num assunto literário, o que mais tem é a profundidade que a gente precisa explorar o sentido das palavras. Então vai aparecer muito e é importante, muito importante que vocês saibam distinguir. Consegue distinguir? Sabe aquele mesmo? Tá bem? Então vamos lá para as nossas figuras. A primeira é bem tranquila, é de boa, suavinha, que é a comparação ou símile. Então, o que é a comparação ou símile? Ela aproxima elementos semelhantes através de conectivos. Que conectivos? O que são conectivos? Tá? Conectivos comparativos. Então, é uma comparação explícita. Quais são os conectivos que normalmente aparecem na comparação? Como, tal qual, que nem, igual a, tá? Então, símile ou comparação é aquela comparação por semelhança e que sempre vai aparecer de forma explícita, com conectivos. Vamos ver aí exemplos disso. Meu coração tombou na vida tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Doeu. Cecília Meirelles. Olha aí que profundo, né? Então é uma comparação direta, explícita. Ela está comparando aí que o coração dela tombou que nem uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Pô, ela tá tombada mesmo. Ela tá assim, no chão, coitada. Tá sofrendo. Profundo, profundo. Olha aí o que o Manuel Bandeiras falou. Ó. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Então, aqui, ó, ele usa a comparação para explicar como ele faz os versos, que é como quem chora, de um desalento, de um desencanto, de uma forma muito profunda, de algo que vem de dentro, né? Que nem um choro, como é que a gente chama? Algo que vem de dentro, uma emoção. Então, é algo muito sentimental, Manuel Bandeira. Então, é isso aí. Agora vamos ver aí uma música. Aquela do Lulu Santos. A vida vem em onda como um mar. Não vou cantar, senão vai estragar a nossa aula. Num indo e vindo infinito. Então, Lulu Santos aí fez essa comparação, essa símile para dizer que a vida vai e volta como um mar, num indo e vindo infinito. Então, vocês perceberam o quanto as figuras de linguagem trazem uma profundidade para as orações, para as frases, tá? Vamos ver mais um exemplo para a gente passar para a próxima. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Olha aí, Renato Russo, essa a gente merece cantar, né? Porque a gente precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E, então, aí Renato Russo explica que precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E não é um sentido literal, né? Porque o amanhã existe, mas para várias pessoas não existe. Então traz um teor aí poético, filosófico, que traz uma reflexão. Então essa é a comparação ao símile, que traz uma aproximação de elementos por semelhanças, e sempre vão aparecer conectivos comparativos, tá? Ficou alguma dúvida? Perfeito. Então vamos para a próxima.
Metáfora. Vamos ver. O que é a metáfora? Então, a metáfora é a figura de linguagem que consiste em transferir o significado de uma palavra para outra, por meio de uma comparação implícita. Muita gente costuma confundir a metáfora com a comparação. Qual é a diferença aí da comparação com a metáfora? A comparação, ela é totalmente explícita, então vai aparecer aqueles elementos, aqueles conectivos comparativos. Normalmente aparece. E a metáfora não vai aparecer conectivos comparativos, tá? Não aparece na metáfora. Então traz uma questão, uma comparação implícita daquela frase. E vem normalmente acompanhada pelo verbo ser. Então vamos ver aí como é que fica. Vamos ver os exemplos. Fernando Pessoa, meu pensamento é um rio subterrâneo. Né? Então não tem como um pensamento ser um rio subterrâneo, mas a metáfora possibilita isso. A metáfora possibilita que um rio subterrâneo possa ser um pensamento, trazer essa profundidade, né? Um pensamento que é assim lá embaixo, ele é profundo. É isso aí que o Fernando Pessoa está querendo passar para a gente. Vamos ver aqui a frase da Cecília Meirelles. Ó, quanto me pesa este coração que é de pedra, este coração que era de asas de música e tempo de lágrimas. Então aqui ela fala que o coração dela pesa porque é de pedra. Então ela está dizendo que o coração dela não tem muitos sentimentos, é de pedra. E um coração tem como ser de pedra? Não, é aí que está a metáfora, tá bem? Aquela música do Wanda, então. Quero que vocês cantem comigo. Você é luz, é raio, estrela e lua. Tá? Essa aí é a música do Wanda, então. É uma metáfora, né? Porque a gente não tem como ser luz, até que pode ser um raiozinho de sol na vida das pessoas. Com certeza, a gente tem o dever de ser o raiozinho da vida, raiozinho de sol da vida das pessoas, levar luz para as pessoas, para poder ter luz na nossa vida também. É uma troca muito importante. Mas, no sentido denotativo, não tem como, né, gente? Nas coisas práticas, não tem como tu ser luz, tu ser um raio, tu ser uma estrela, um luar. Então, essa é a metáfora aí do Vando. Então, bora para a próxima. Ficou alguma dúvida na metáfora? Bem suave, né? Bem tranquilo. Tô perguntando para vocês para ver se está tudo certo, para tomar uma água para hidratar minhas cordas vocais. Vamos lá, então, para a próxima. Ironia, o deboche das figuras. Vamos ver, vamos debochar agora, então. O que é o deboche? É o contrário daquilo que a gente está dizendo, né? Então, é uma sátira, está satirizando aquela situação. Então, a gente pode utilizar a ironia para questionar certo tipo de pensamento, com intenção de ridicularizar uma situação, mas não façam isso. Ou ainda em ressaltar algum aspecto passível de crítica. Então, a ironia serve muito também como crítica, mas também traz ali um deboche por trás, tá bem? Como é a ironia, que todos nós conhecemos. Como você foi bem na prova, não tirou nem a nota mínima, hein? Essa é braba, essa aqui eu não quero para vocês. Façam um favor, hein? Olha, eu tô confiando em vocês. Vocês vão tirar uma boa nota, né? Então tá. Agora essa, parece um anjinho aquele menino, briga com todos que estão por perto. Esse é um anjinho, né? É uma ironia ele dizer que ele é um anjo, porque um anjo tem aquela imagem calma, angelical, que traz a paz, né? Então tá aí a ironia, porque ele briga com todos que estão perto. E olha essa última. Essa mesa está tão limpa que formou uma toalha de poeira. Como ela tá limpa, hein? Poxa! Agora eu quero que vocês me digam um exemplo de ironia. Agora, rápido. Cria aí uma ironia para mim. Na hora. Quero ver se vocês pegaram. Sem ver na internet. Amo o Bolsonaro.
Essa foi boa, não? Vocês sabem que o Brasil está enfrentando a pandemia tão bem, o governo está assim, enfrentando muito bem a pandemia, tá tudo certo. Nunca vi melhor. Nem tá tão frio hoje. Tá realmente frio. Eu tô louca de frio. Daqui uns dias eu vou vir dar aula de roupão. Olha a Bibiana Terra, 2016 não foi golpe. Tá, olha aí, eu tô amando os exemplos de vocês. Tem terraplanista no Globo todo dia. Ah, muito bom, gente, muito bom. Vocês são ótimos. Pegaram a mensagem, tá? Então essa é ironia. Muito bem, vocês são debochados, hein? Então vamos lá para a próxima. Metonímia. O que é a metonímia? É tu fazer uma substituição de uma palavra por outra. Mas como assim? Mas como assim? Tu pega uma palavra que é semelhante, tá? E alguma palavra que pode haver uma semelhança com aquilo e mantém a relação de proximidade entre o sentido de um termo e o sentido do termo que tu substitui. Então, é uma figura de substituição, tá? Então, tu substitui um termo por outro para poder explicar o que tu quer ou o que tu está fazendo ou o que tu fez. Como assim? Vamos ver. Lemos Fernando Pessoa. Tá. Lemos Fernando Pessoa. O que vocês pensam quando eu falo essa frase? Quero que vocês me digam. Lemos Fernando Pessoa. Eu li Fernando Pessoa. O que vocês entendem? Tu lê um livro desse cara. Tá. Vamos ver aí as outras respostas. Ler o poema e não o autor. Tá. Mas essa frase aí, ó. Lemos Fernando Pessoa. Diz que tu tá lendo o livro? Não diz, né, gente? Então é uma coisa que fica implícita, porque tu não tem como ler o Fernando Pessoa. Vocês não têm como me ler um ser humano. Eu não tenho como ler vocês. Então, essa é a metonímia. Você está lendo o Fernando Pessoa? Não, você está lendo a obra. Então, a substituição da obra pelo autor, tá? Então, essa é a metonímia de substituição da obra pelo autor. Vamos ver o próximo exemplo, aquela música. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova ciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando vil metal. Tá? Então, aqui a substituição de matéria pelo objeto. Aqui seria, vil metal seriam moedas, né? Dinheiros. É um outro exemplo. Agora vamos ver esse aqui. Tomei um copo de água. O que vocês entendem quando eu falo isso? Que eu tô tomando aqui. Tomei uma garrafa de água. Como é que tem garrafa que é de água? Não, né, gente? Não tem uma garrafa de água. Não tem como tu comer 2 pratos de comida. Tu come o conteúdo que está no prato, né? Então, essa figura aí é bem usual no nosso dia a dia, tá? A metonímia. Vocês entenderam? Olha aí, vamos ver um outro exemplo. Eu li o Machado de Assis, agora eu quero devolvê-lo. Aí a mulher da biblioteca, apavorada, ressuscitou. Então seria nesse sentido aí. Você não lê o autor, você lê a obra do autor, você lê o livro do autor, tá? Então essa é a metonímia que a gente usa muito e nem percebe, né? Então é isso aí. Ficaram com alguma dúvida aí na metonímia? Perfeito. Não ficou? Posso seguir adiante? Então, bora. Qual é a próxima? Eufemismo. O que é o eufemismo? O eufemismo usa a substituição das expressões e palavras para poder suavizar quando elas são consideradas desagradáveis,
tá? Então, o eufemismo tem a função de suavizar aquela informação. Tá, mas como assim suavizar uma informação? Um exemplo, tu vai dizer para uma criança, olha, teu avô morreu, teu avô faleceu. Não, tu não vai dizer para uma criança de 5, 3 anos que o avô dela morreu, né? Essa coisa tão forte de se falar para uma criança. Aí a mamãezinha, o papaizinho, o vozinho, enfim, o parente ali fala, ó, o vovô virou uma estrelinha. Então é uma maneira de suavizar uma situação ali, uma frase. Algo que seria desagradável para aquela pessoa, seria desagradável de se falar, se suaviza. Como Manuel Bandeira, então, fala, suaviza faz esse eufemismo. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável mesmo. É coroável, é caroável. Talvez eu tenha medo, talvez eu sorria ou diga, alô, iniludível. Tá? Então, aqui ele está falando do que, gente? Indesejada das gentes. O que é indesejada das gentes, das pessoas? Está falando da morte, né? Então, o eufemismo é muito utilizado para suavizar questões desagradáveis de se tratar, né? Que para nós, ser humano, é difícil falar sobre morte, é difícil falar sobre outros assuntos também, então a gente acha substituições para essas expressões, tá? Então, indesejada das gentes, estrelinha, diz que a pessoa virou uma estrelinha. Enfim, vocês entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Perfeito. Já que todo mundo entendeu, me dá um exemplo, então, de eufemismo. Ah, eu tô para abusar de vocês hoje, eu quero ver. Qual é o exemplo? Rapidão aí. Não, sem pressão. Tranquilo. Laura fechou os olhos para sempre. É um exemplo. Ai, que pesada, essa foi profunda, né? Mas é uma forma de suavizar a morte. Mas não é só sobre morte, tá, gente? É só são exemplos. Vou esperar vocês me responderem aí pra gente seguir o baile. A cegonha te trouxe, olha aí, um ótimo exemplo. A Ellen, diz outro exemplo, por favor. Não me vem nada na cabeça também, socorro. Mas a Giovana arrasou. A cegonha que te trouxe, olha aí. A criança não nasceu, como é que tu vai explicar para uma outra criança também que, que, que ela foi concebida, né? Papai e mamãe foram lá e fizeram aquelas coisas lá proibidas para menores e nasceu a criança. Como é que explica? A cegonha te trouxe. Tu veio no saquinho ali da cegonha, largou aqui em casa, tava ali na porta, tu nasceu pronta, é isso aí. Aí depois, quando chega o momento de explicar, né, o que é importante também explicar para as crianças, né, gente, o que é o nascimento, né? É importante a criança ter noção, né? Por outras questões, né? Até de abuso é importante tratar esse assunto, mas tudo tem uma forma de ser tratado. E normalmente usam, né? A cegonha te trouxe. É isso aí, ótimo exemplo, Giovana. Agora, então, deu de eufemismo, que é essa suavização, e vamos para o próximo, tá? Hipérbole. Vamos ver o que é hipérbole. A hipérbole é tu usar do exagero para expressar, uma forma exagerada de expressão, tá bem? Então, como é que é isso? Olha a foto ali da mulher. Ai, chorei litros, amiga. Tu nem sabe, cara. Chorei litros. Não, a gente não chora litros, né? Mas a hipérbole nos permite dizer que a gente chorou litros. Morri de tanto rir. Tá? Ri tanto. Então, é isso aí.
Tempestade em copo d'água, exatamente. Olha aí, vários exemplos. Tempestade, tu tá fazendo tempestade em copo d'água, hein? Corri até a China hoje. Comi tanto que vou explodir, com tanta fome comi um leão. Olha aí, o pessoal não veio preparado, pessoal, hein? Vocês estão afiadíssimos. Maravilhoso, tô gostando de ver. Maravilhosos. Ser vestibulando me mata. É isso aí. Mas tenha fé, continua no caminho, vai dar tudo certo. Então vamos lá ver os exemplos que eu trouxe para vocês. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas. Então, exagerado, a música já é exagerada, né? E a letra também é exagerada. Te trago 1000 rosas roubadas, a pessoa não consegue roubar 1000 rosas, né? A paixão cruel, desenfreada. Então, essa música é toda exagerada. Tá? Então, outro exemplo. Já chorei, a música da Isa. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não. Então, a pessoa chorou mares e rios. Pô, chorou um mar inteiro, ainda um rio, e não se afogou, hein? Essa é forte. Então, esse é o sentido da hipérbole. Exagerar o sentido das sentenças, das palavras, como forma de se expressar, de expressar a sua profundidade naquilo que quer passar. Então, vamos ver o último exemplo. Rios te correrão dos olhos, se chorares. Olavo Bilac. Que bonito, né? Então, outro exemplo aí, tem bastante exemplo com chorar, com rir, sobre isso. Então, chorar rios te correrão dos olhos se chorares. Então, essa é a hipérbole, pessoal. Vocês entenderam bem, não preciso nem perguntar, todo mundo mandou um exemplinho aí, ótimo, vocês estão de parabéns. Vamos ver o próximo, pleonasmo. Vamos ver o que é isso. O que é pleonasmo? É usar expressões de forma redundante, com a finalidade de reforçar aquela ideia, né? De frisar aquilo. Como assim? Como assim? Para fazer, vai reforçar uma ideia. Quando a gente fala, vou subir lá para cima, vou descer lá para baixo. Então, essas coisas que reforçam, né? São pleonasmos. Aí Jorge Benjor chegou e escreveu assim: chove chuva, chove sem parar. Eu vou fazer uma prece, adoro essa música. Tá? Então, se tá chovendo, não precisa dizer que tá chovendo uma chuva que chove sem parar, entendeu? Tá, chove sem parar, pode até falar, mas tá chovendo. A gente já entende, né? Mas o pleonasmo traz essa possibilidade de reforçar uma ideia, trazer um tom poético também, né? Porque fica poético, ó. Chove chuva, chove sem parar. Olha que bonito. Então, esse é o pleonasmo. Aí, aqui, ó, Camões, literatura portuguesa. Chove molhada, ó, chuva molhada é um ótimo exemplo também, um pleonasmo. Se está chovendo, está te molhando, né? Quem está na chuva é para se molhar, né? É isso aí. O próximo exemplo. Vi claramente visto o lume vivo. Então, se tu viu claramente visto, tu já tá vendo, né, gente? Mas aí que entra a poesia, a profundidade das figuras de linguagem, que são muito bonitas, né? Que nos possibilitam expressar de uma forma mais profunda e forte, né? Para expressar mais sentimentos. Vamos ver o que Fernando Pessoa falou. Hemorragia de sangue, é isso aí, ó, inverno friolento. Ótimos exemplos. Vamos ver aí o exemplo do Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, ó mar salgado. Se o mar é salgado, isso é uma redundância, né? Porque o mar a gente já sabe que é salgado, tá bem? Me sorri um sorriso pontual, disse Chico Buarque. Se tu tá sorrindo, tu já tá sorrindo, né, meu amigo? Então tá. Mas aí entra a poesia.
Que bonito, Chico Buarque, esse cara é importantíssimo, né? Olha aí, a Bibiana Terra botou fogo que queima. Exatamente, fogo que queima é um pleonasmo, uma redundância, né? Ficaram com alguma dúvida no pleonasmo? Ele é tranquilinho, bem de boa, de entender, né, gente? Bem tranquilo. É só aquela coisa de redundância. Pleonasmo é a redundância das ideias, reforçar aquilo que já está sendo dito, que já está. Então, beleza, vamos para o próximo, se está entendido. Vamos ver qual é a próxima. Paradoxo. Vamos ver aí um paradoxo. O paradoxo é fundamentado, então, na contradição lógica das ideias. Então, entramos aí no mundo das ideias, como se tivéssemos duas ideias numa frase, e uma está se contrapondo à outra. Então, é a contraposição de duas ideias numa frase só. Assim que são os paradoxos. No entanto, a contraposição dos termos utilizados cria uma ideia lógica. Então, é uma contraposição que não é uma coisa solta que não tem lógica, é uma coisa que traz um sentido por trás daquilo. Isso forma o paradoxo. Então, ideias que se anulam em relação aos sentidos. Tá bem? Como assim? Vamos ver. O para sempre sempre acaba. Então, falou aí, Cássia L. Mudaram as estações, tá? O para sempre sempre acaba. Então, isso traz um sentido por trás da frase. Como assim para sempre está dizendo que é para sempre vai acabar? Aí a Cássia L está trazendo um paradoxo de que o para sempre tem um momento ali que ele tem um período que é para sempre, mas ele sempre acaba acabando, porque as coisas são cíclicas, né? As coisas acabam, começam e acabam. A gente nasce, envelhece, enfim. São assim as coisas da vida. Então é um paradoxo, tá, gente? O para sempre sempre acaba. Beleza? Vamos ver isso em Luís de Camões. O amor é fogo que arde, sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Quando se diz estou com autoestima baixa, é um paradoxo? Vamos pensar, estou com autoestima baixa. Aí auto... Não é um paradoxo. Isso é outra coisa. Depois a gente volta aí, tá? Vamos concluir aqui a ideia do Camões. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Tá? Então, ele está explicando que o amor é uma ferida que dói e não se sente. Então, é uma coisa tão profunda ali que se torna ali um paradoxo de que dói, mas tu não sente, mas sente. Tu sente aquela dor. Tá? Então, são ideias que se anulam, mas que não anulam o sentido daquilo que tá querendo expressar. Então, é uma dor que uma ferida que dói, mas tu não sente, mas dói porque é nos sentimentos, né? Então é um amor que arde, é fogo que arde sem se ver. Então ele tá falando muito de sentimentos aqui. Vamos ver o outro exemplo. Para conhecer o meu interior é preciso sair de mim. Mas como assim? Mas vê aqui que são coisas opostas, mas que não se contrapõem em certo ponto, interior e sair. Mas não tem como a gente sair de si, né? Mas, de uma forma filosófica, o paradoxo é muito filosófico, tá? E é uma profundidade filosófica. Para a gente conhecer o interior da gente, a gente precisa se olhar de fora, se analisar. Ó, se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Aí um exemplo de paradoxo, é isso aí. Essa aí é a vibe do paradoxo. São sentenças contrárias, né? Que não querem dizer o contrário, mas tem um sentido ideológico aí por trás, tá? Tem uma lógica de ideias. Então, aqui, para conhecer o meu interior é preciso sair de mim. Aí, nesse sentido aqui, conhecer o interior é preciso se observar de fora, tá? Esse é o paradoxo. Então, foi isso do paradoxo. Ficaram com alguma dúvida? Esse é mais filosófico mesmo.
Paradoxo é bem filosófico e tem bastante nas poesias, tá bem? Olha aí, quase 7 horas já. Vamos dar seguimento para não estourar o tempo da aula. Se vocês quiserem, depois a gente retoma o assunto do paradoxo e outros mas, tá? Que ficarem com dúvida. Então, antítese, a próxima figura de linguagem. Antítese é a presença de ideias opostas, diferente lá do paradoxo, mas muita gente acaba se confundindo, porque é semelhante, mas não tanto. Vamos ver. Qual é a diferença da antítese para o paradoxo? São ideias opostas com sentidos opostos. Tá? Palavras com sentidos opostos. E lá no paradoxo, a gente tem uma oposição, mas que é uma oposição que dialoga. Então, essa é a diferença. Tá? Vamos ver o exemplo disso. Nasce o sol e não dura mais de um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Então, a oposição aqui é nasce o sol, se segue a noite escura. Tá? Então, são essa noite escura. Parece ser pleonasmo. Poderia ser um pleonasmo também, mas isso separado, né? Mas serve como antítese dentro dessa oração. Vê bem, no início com o final. Nasce o sol, não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura. Vamos ver outro exemplo. Uma noite longa para uma vida curta. Então, a noite é longa, mas a vida é curta. Então, a pessoa vive muita coisa ali e tem uma vida curta. Esse é um exemplo. O escuro da noite clareou minha mente. Também é bem filosófico, né? A antítese. Então, a antítese traz essa presença de ideias opostas no mesmo enunciado. Vai sempre aparecer assim, o claro, o escuro, o dia, a noite, o bom e o ruim, tá? A antítese aparece bastante no período barroco, na escola barroca, que a gente vai ver daqui umas 2 aulas, eu acho, que é mais ou menos isso aí, não vou dar spoiler, mas é mais ou menos isso aí que a gente vai ver no barroco, que é o conflito de ideias, é um conflito de ideias que aparece ali no mesmo texto, numa mesma frase, o bom e o ruim, o dia e a noite, o branco e o escuro, o sol, né? Sei que amor é fácil de afogar, e se você tem um barco, maior chance de se salvar. Olha aí, um ótimo exemplo também, tá? Antítese, essa é a antítese. Vamos para a próxima, porque estouramos no tempo aqui. Vamos lá, prosopopeia, ou personificação. Consiste, então, em atribuir a linguagem sentidos e ações próprias dos seres humanos a seres inanimados, ou irracionais. Como assim? Vamos ver como assim. O cachorro sorriu. Então, a gente está atribuindo um sentido, uma ação que é humana para um ser inanimado ou para um ser irracional, tá? Então, um cachorro sorrir, não tem como um cachorro sorrir, porque é uma ação humana, que o humano que consegue realizar, consegue sorrir, abrir o sorrisão, orelha a orelha, tá? Mas sorrisinho de cachorro é tão fofinho, né, gente? O dia acordou feliz. Como assim o dia tem sentimento? O que a gente imagina de um dia feliz, né? Um dia ensolarado, um dia bonitão, um dia tá feliz. Meu coração sorri quando eu encontro com você. Como é que um coração sorri? Mas o coração sorrindo, tá lá assim. Tá lá aceleradão, felizão, que tá encontrando com a pessoa amada. Ai, meu coração, só os apaixonados online hoje. O vento beija meus cabelos. É uma música do Lulu, antiga aqui, ó. Só os antes de 2000 vão saber. As ondas lambem minhas pernas. Olha aí, então ele tá atribuindo, Lulu Santos atribui um sentido de ser humano, uma ação de ser humano, de lamber, beijar, para coisas que são inanimadas, como o vento, como as ondas, tá?
A onda tem língua, gente? Não tem, né? O vento beija. Quando ele passa assim, ele tá beijando nossos cabelos, nosso rosto. O vento não tem boca. Mas a prosopopeia possibilita isso. A prosopopeia, a personificação, então, é tu poder atribuir esses sentidos a coisas que são inanimadas ou seres irracionais. Fechou? Vamos para o próximo, para não matar mais o intervalo de vocês. É a catacrese. O que é a catacrese? Ela representa o emprego impróprio de uma palavra porque não existe outra para denominar ela. Não existe nada específico para explicar aquilo. Então, rouba lá uma palavra para explicar o que tu está fazendo. E essa é a catacrese. E como assim? Assim, ó, embarcou há pouco no avião. Da onde vem a palavra embarcou? Vocês sabem o que é embarcar, né? Embarcar se embarca em barco, vem de barco, de embarcações, tá? Como tu vai embarcar num avião? Não tem uma denominação própria para embarcar no avião, né? A gente já fala embarcar no avião, para subir no avião. Então, se roubou essa palavra para ficar embarcou há pouco no avião, tá? O pé da mesa está quebrado. Mesa não tem pé, né? Então, não tem um nome pro pé da mesa. Então, roubou o sentido lá de pé e botou um pé na mesa. O braço da cadeira está torto. Nossa, cadeira tem braço, gente. A manga da blusa, é isso aí. A manga da blusa. A receita leva 2 dentes de amasso. Alho tem boca? Não tem boca, né? Mas a catacrese possibilita isso, para explicar aquilo ali, aqueles dentinhos de alho. A gente apropriou, fez uma apropriação dessas palavras para poder utilizar e explicar de uma forma que se entenda melhor. Então, é o emprego impróprio de uma palavra, porque não existe outra mais específica para se utilizar na determinada situação. Aí, ó, a manga da blusa, a barra da calça, as gurias deram um exemplo, está certíssimo. Então, a gente apropria algumas palavras para roubar para outras coisas, né? Então, pé, braço da cadeira, pé da mesa. Então, vamos para a próxima figura, que é a gradação, nossa última, perfeito. Vamos ver o que é a gradação. Ocorre gradação quando há sequência de palavras que intensificam uma mesma ideia. Então, como assim? Aqui, vamos ver Castro Alves. Aqui, além, mais longe, por onde eu movo, passo. Vamos ver outro exemplo. Ela berrou, gritou, falou, sussurrou, murmurou. Já não havia mais nada que pudesse fazer. Aquela música do Tom Jobim, é pau, é pedra, é o fim do caminho, tá? Então, são coisas graduais. Quando há uma sequência de palavras que intensificam uma mesma ideia, tá? É uma intensidade gradual para intensificar uma ideia, um sentido, tá, gente? Essa é a gradação. Por hoje era só.